Vai ler o livro de Josué, precisa entender melhor? Então aqui vão 5 coisas que você precisa saber para compreender melhor o livro de Josué. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também. Para isso, se inscreva por aqui, deixa o seu like, o seu comentário. Quando você comenta, você faz parte dessa comunidade da produção de conteúdo deste espaço da internet de forma que ele se torna um pouco de sua propriedade também. E hoje eu queria deixar com você algumas orientações para que o livro de Josué faça mais sentido na tua leitura bíblica. Nós já temos vídeos falando a respeito dos 5 primeiros livros da Bíblia, como entender melhor Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, 5 coisas que você precisa saber para cada um deles. E, assim como nesses 5 primeiros vídeos, nesse aqui também, na descrição do vídeo você encontra a bibliografia, livros que vão te ajudar a entender melhor o livro de Josué e que eu utilizei para fazer esse vídeo aqui. Sem mais delongas, eu queria te convidar à nossa primeiríssima coisa a se saber quando vamos ler o livro de Josué. O livro de Josué retrata o cumprimento do pacto do Senhor com Israel, o Senhor no papel de suzerano e Israel no papel de seu vassalo. Em outras palavras, primeira coisa para você saber, o livro de Josué, ele retrata a relação de suzerania e vassalagem entre Deus e Israel. O que isso significa? Que a promessa feita à descendência de Abraão, lá em Gênesis 12, de 1 a 3, de que Israel, a descendência de Abraão, teria uma terra onde ela descansaria, repousaria e seria próspera e abençoaria outros povos da terra. Essa promessa feita por Deus de conceder uma terra à descendência de Abraão está finalmente acontecendo ali no livro de Josué. Essa promessa que é retomada quando o povo é libertado do Egito por meio de Moisés e se concretiza em Josué. Essa relação de suzerania e vassalagem, essa relação que a gente chama de relação pactual, ou se você quiser, relação de aliança entre Israel e Deus, acontece de uma maneira um tanto avessa à relação corriqueira e comum de suzerania e vassalagem no Antigo Oriente, tá? Como funcionam relações de suzerania e vassalagem no Antigo Oriente? O vassalo, ele paga diversos tributos para que o suzerano, o proprietário da terra, forneça então segurança, a sua bênção para o uso daquela terra. No caso específico de Israel, a parte do vassalo também é prestar culto a Deus, o seu suzerano. Entretanto, Israel não paga tributos para obter o favor do suzerano. O suzerano, Deus, escolhe Israel de maneira absolutamente graciosa, sem que Israel houvesse feito qualquer coisa para merecer essa escolha. É nesse contexto no qual Deus é o proprietário da terra que permite que Israel utilize a terra e cumpre a sua promessa de fornecer a terra a Israel, que o livro de Josué vai tomando lugar. Josué é a história de como essa terra ela é conquistada para que Israel fique ali. Se você quiser, primeira coisa a se saber, relação de suzerania e vassalagem, na qual Josué mostra como essas terras são conquistadas para que então Israel habite naquelas terras de Canaã, ou, se você quiser, da atual região do Estado de Israel, da Palestina, próximo ao Rio Jordão. Perfeito? Primeira coisa que é importante para você saber é isso. Segunda coisa fundamental para que você entenda é que, embora Deus esteja cumprindo a sua promessa a Israel, quando Israel entra em Canaã, a batalha não é do povo de Israel. Em outras palavras, as conquistas que Israel
protagonista, não são guerras nas quais Israel está defendendo os seus interesses, ou que Deus está promovendo os interesses de Israel. Essas batalhas são batalhas nas quais Deus está defendendo os seus próprios interesses, porque Ele é dono daquela terra. Isso fica mais claro, e talvez ainda esteja um pouco confuso para você, mas fica mais claro um pouquinho no capítulo 5 de Josué, quando Josué encontra um anjo do Senhor, e quando está partindo para Canaã, ele pergunta ao anjo: você está conosco ou com os cananeus? A favor de quem você está? E ele diz: nenhum dos dois. Essa passagem, que mostra que Deus não está nem a favor de Israel, nem a favor dos cananeus, nos dá a clara indicação de que esta batalha não é uma batalha para favorecer Israel, mas é uma batalha para favorecer os interesses de Deus. E ele tem ali interesses. O que nos leva ao terceiro ponto, a terceira coisa que você precisa saber a respeito do livro de Josué quando você for ler, para que você entenda aquilo. Os interesses de Deus não são a vitória de Israel e o massacre dos cananeus. Os interesses de Deus são o estabelecimento de uma regra justa na região da Cananéia. Uma regra justa na qual não exista mais o florescimento da absoluta crueldade, sacrifícios humanos, em especial de crianças, o extermínio de mulheres e de povos que são dominados. O que Deus luta é para o estabelecimento dos seus princípios. E é isso que o livro de Josué vai tentar delinear e vai tentar retratar como as práticas cananeias precisam ser combatidas e erradicadas. Dentro desse contexto, essas práticas sendo erradicadas, elas vão ganhar um forte teor literário nessa erradicação. O que nos leva à quarta coisa que você precisa saber sobre o livro de Josué para que você o compreenda. Quando Israel adentra Canaã e conquista aquela região com a bênção de Deus, lutando a batalha de Deus, e claro, como em qualquer guerra, como em qualquer conquista, provocando baixas nos seus adversários, a linguagem da descrição de Josué é extremamente violenta e de erradicação completa desses povos. O que você precisa entender, e esse é o nosso quarto ponto, é que essa narrativa é recheada de figuras de linguagem, de hipérboles. Nessas figuras de linguagem e hipérboles, você vê a erradicação completa de determinados povos. Só que durante a leitura, você vai perceber que esses povos continuam aparecendo. Mesmo no livro de Josué e depois nas narrativas de 1º e 2º Samuel, de 1º e 2º Reis. Você percebe, por exemplo, a presença de diversos cananeus como os hititas. Um célebre hitita narrado na história de Israel é Urias, o marido de Batseba, que sofre o assassinato da parte de Davi. Os hititas eram um povo cananeu. E não são, de toda sorte, totalmente ou completamente erradicados. O que dá a entender, o que nos mostra que uma boa parte dessas narrativas são hipérboles, para mostrar que o mal ali está sendo erradicado. Uma excelente explicação disso, inclusive, vem do vídeo sobre Josué, de outro canal aqui do YouTube, o Bible Project. Se não me engano, eles têm isso com legenda para o português, não tenho certeza. Mas eu vou tentar deixar o link aqui, mas de qualquer jeito, se você digitar Bible Project Joshua, você encontra. Aliás, é um excelente exercício. Viu meu vídeo sobre 5 coisas que você precisa saber sobre um determinado livro? Dá uma olhadinha no Bible Project também, que eles têm resuminhos de livros que são fantásticos, extraordinários. Além, é claro, de dar uma conferida na descrição do vídeo aqui, que você encontra a bibliografia, que também é sempre bom dar uma lida nessa história toda. Uma vez que os valores de Deus estão bem estabelecidos e que ele vai cumprir
a sua parte como suzerano e dividir a terra, nós chegamos então na quinta coisa que você precisa saber sobre o livro de Josué. Sabe aquelas divisões entre as tribos de terra que parece interminável e muito chato? Aquilo é fundamental para que a gente entenda que a regra de Deus está sendo estabelecida ali em Canaã. A divisão das terras entre as tribos, aquilo ali, é a demonstração de que Deus está no controle do processo, inclusive, de distribuição das terras. Quem acompanha o canal já deve ter me ouvido falar sobre isso. Se você não ouviu ou se você não se lembra, esse é o momento de aprender ou recordar. Muito bem, quando a divisão de terras é feita em Josué, ela segue um princípio avesso à costumeira distribuição de terras que acontece entre as nações vizinhas. Em especial, nós temos um exemplo em Gênesis capítulo 47, quando a distribuição de terras ela sofre uma determinada inversão a partir de José como governador do Egito. Se você ler Gênesis capítulo 47, você vai perceber José sendo o grande salvador dos povos da região por causa de um período de estiagem, numa grande manobra de administração abençoada por Deus para que as pessoas não morram. Entretanto, essa manobra ela tem uma limitação. A limitação qual é? Concentrar excessivamente o poder nas mãos do faraó. Na medida em que as pessoas passam fome e precisam comprar os mantimentos de faraó que José administrou nos períodos de bonança, essas pessoas elas se salvam da fome comprando os mantimentos de faraó. E quando o dinheiro acaba, eles vendem as suas terras para o faraó. E quando as terras acabam, eles vendem o seu próprio trabalho, tornando-se escravos de faraó. De forma que faraó se torna o grande proprietário de terras de todo o Egito e até de regiões fora do domínio do Egito. Uma classe, entretanto, sai privilegiada sem precisar ceder as suas terras a faraó nesse período difícil de seca e de estiagem, que são os sacerdotes. E não os sacerdotes de Deus, do Altíssimo, não. Os sacerdotes que são poupados dessa situação complicada são os sacerdotes dos deuses do Egito. De forma que o poder fica concentrado entre o faraó e os seus sacerdotes, e a terra das pessoas acaba indo para as mãos, sendo concentrada na mão desses dois grandes grupos, os sacerdotes e do faraó. Quando nós temos a distribuição de terras em Josué, nós vemos na prática o que é o inverso dessa lógica, porque as terras elas são divididas de maneira mais ou menos equânime e justa entre as tribos todas, e uma tribo é a tribo que acaba ficando sem terras e, portanto, precisam ser sustentadas pelas outras tribos. Que tribo é essa? A tribo dos sacerdotes, a tribo de Levi. Então, em vez de ter a concentração de toda a terra nas mãos de um grande déspota, nós temos uma divisão mais ou menos equânime, que seria inclusive garantida pela aplicação da lei do jubileu, Levítico 25. E, sobretudo, a classe sacerdotal que era privilegiada no Egito, quando a gente chega a Canaã, debaixo da distribuição de terras que nós vemos em Josué, Deus demonstra o seu domínio sobre aquela terra como o grande suzerano de tudo, estabelecendo que a ordem é precisamente inversa. Terras distribuídas, sacerdotes sem terras, porém justamente sustentados pelas outras tribos. Essas são 5 coisas que você precisa saber para ler o livro de Josué com qualidade, e fica a minha recomendação de dar uma olhadinha lá no Bible Project, algumas coisas que eu falo, inclusive, eu modelei a partir do que eles falaram, porque eles explicam muito bem as coisas. Às vezes você lê e alguém explica aquilo melhor do que a literatura, é sempre o caso do Bible Project, impressionante. Dá uma olhadinha lá, dá uma passadinha aqui na descrição, que tem também bibliografia. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha com alguém. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.